Muito bom ter você aqui conosco no PetrusCast, o podcast da revista Petrus. Hoje nós vamos receber o Laércio Lopes, que é o consultor da BIEPS, do Grupo de Gestão de Estoques ATG SMDV. E o Laércio vai falar para a gente sobre a portaria 427. Inclusive, Laércio, já vamos começar. Eu quero agradecer você por essa participação, dizer que é um prazer enorme ter você aqui. E vamos começar já falando sobre uma pequena confusão que está acontecendo em relação a essa portaria, não é? Boa tarde, realmente obrigado pela oportunidade de esclarecer tudo isso, tá? Mais uma vez aí com a Petrus colocando um esclarecimento para o revendedor em relação a essas dúvidas. Vamos lá. O que é a portaria 427 e qual é a sua abrangência? Nós temos que entender o seguinte: essa é uma portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, tá? E portarias do Ministério do Trabalho e Emprego, elas oficializam as regulamentações detalhando obrigações, direitos, medidas de segurança e até de penalidades, quando for o caso, relacionadas ao não cumprimento de NRs, que são as normas regulamentadoras. Então, essa é a linha da gente entender o que é uma portaria do Ministério do Trabalho e Emprego. A portaria 427, ela foi publicada em 8 de outubro de 21, mas na verdade ela revogou a portaria 1109 de 21 de setembro de 2016. Então, ou seja, nós estamos tratando de uma portaria, tá, que foi estabelecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego lá em 2016. E o objetivo da portaria 1109, lá em 2016, foi aprovar o anexo 4, chamado Exposição Ocupacional ao Benzeno, Imposto de Serviços Revendedores de Combustíveis Automotivo, da norma regulamentadora 20. Na época, lá se tratava da NR9 e tal, mas, ou seja, vamos colocar tudo como está agora, como está vigorando agora, tá? Que é a NR20, tá? Então, a NR20 trata de segurança e saúde do trabalho com inflamáveis e combustíveis. Ela estabelece requisitos de segurança de saúde do trabalho, chamado SST, para as atividades com exposição ocupacional ao benzeno, imposto de serviço, revendedores de combustível. Então, ou seja, é o posto que abastece o veículo na esquina de casa e daí por diante, tá? E aí o que ela foca? Combustíveis contendo essa substância, tais como não se limitando a. Aí vem uma questão de tudo que está previsto na portaria: recebimento, abastecimento e controle de estoque de combustível, vestimenta, uniformes e equipamentos de proteção individual EPI dos operadores, treinamento e capacitação dos trabalhadores, incluindo operação, inspeção e manutenção dos componentes do Sistema de Armazenamento Subterrâneo de Combustível, conhecido como SASC, o Programa de Controle Médico Ocupacional, que é o PCMSO, tá? De gerenciamento de risco. Então, o Sistema de Medição Eletrônico, também conhecido como ATG, e Sistema de Recuperação de Vapor, incluindo as condicionantes técnicas e prazos para a implementação desses sistemas, impostos de combustíveis. E a portaria do Ministério do Trabalho tem abrangência nacional, ou seja, em todo o Brasil. Tá, então, a partir de quando que as empresas precisam se adequar, né? Porque ela é de 21 e tem uma confusão que alguns acreditam que ela só passa a valer agora, em 23. Mas, na verdade, ela já está valendo desde que ela foi publicada, é isso? Na verdade é o seguinte, Ana, a gente tem que ver a portaria, ela tem diversas exigências, como eu falei aqui. E cada exigência você tem um cronograma, você tem um prazo, você tem uma situação dessa. Tá? Então, a questão exatamente de vestimenta, a questão de uso de IPI, já está desde que a portaria foi publicada. Ela tem lá um determinado capítulo que nós não vamos tratar agora, nós vamos falar exclusivamente da questão do sistema de medição. Esse é o nosso foco dessa a oportunidade de esclarecer o revendedor. Nós vamos falar de ATG, Sistema de Medição Eletrônica, que é a substituição da régua para um controle manual. Então, ou seja, eu ia te perguntar, o frentista ele não pode mais usar aquela régua? Não pode, porque o que acontece é o seguinte: o que nós temos aí em relação à questão do uso da régua, do que a gente chama da medição manual, tá?
Segundo o Ministério do Trabalho, e aí a visão é do Ministério do Trabalho e Emprego, alguns combustíveis, principalmente a gasolina, tem benzeno, que é considerado pelo Ministério do Trabalho como substância cancerígena. Tá? Nessa situação, o controle de estoque usando a régua manual expõe o operador, o frentista, tá, ao combustível, tanto na fase vapor quanto na fase líquido. E a gestão do estoque de medição, ATG, o sistema automático, o sistema de medição eletrônico, elimina totalmente essa exposição e, com isso, atende a questão de saúde ocupacional do trabalhador. Sempre na visão do Ministério do Trabalho e Emprego. Qual é a diferença que existe entre o ATG e o SMDV? Isso é muito importante. O ATG, que é o Sistema de Medição Eletrônica, é um equipamento com tecnologia, hardware, mais software desenvolvido para medição do volume de combustível que está armazenado em um tanque. O ATG, ele possui como componentes um console que tem as informações do volume e outras informações dependendo do modelo do ATG, tais como volume descarregado no tanque, temperatura do combustível, presença de água no lastro do tanque, etc. O volume de combustível ele é controlado por uma sonda eletrônica permanentemente instalada em cada compartimento do tanque de armazenamento. E cada sonda tem boias específicas para cada tipo de combustível. Já o SMDV, que é a abreviatura do Sistema de Monitoramento e Detecção de Vazamento, é um equipamento que alerta o revendedor para situações de presença de líquido, quer seja água, quer seja combustível, no interstício do tanque, tá? Do tanque de armazenamento, nas câmaras de contenção secundárias como SAMP de tanque, SAMP de bomba, SAMP de filtro. E o SMDV possui um console, assim como o ATG, e sensores que acionam o console quanto da presença do líquido. Alguns fabricantes fornecem ATG e SMDV como um único console, e com isso formando um equipamento único com as respectivas sondas de medição e sensores de presença de líquido interligados. Certo. E isso não muda nada no trabalho das duas funções, né? Se for separado, se for junto, é a mesma funcionalidade. Isso, exatamente. E, na realidade, vale esclarecer o seguinte, o ATG, que é o Sistema de Gestão de Estoque, Sistema de Medição Eletrônico, existe uma exigência por parte do Ministério do Trabalho, que é uma questão de saúde ocupacional. Já o SMDV, a exigência vem do órgão ambiental, vem através das normas da BNT, a questão de CONAMA, daí por diante. Seria o risco de vazamento de produto, né? É isso, ele detecta quando há uma situação dessa, tá? Então, nessa situação é que a gente tem o alarme do SMDV. Tá. E você diria assim, que no que esse sistema automático ele ajuda no controle da eficiência da gestão do posto? Bom, basicamente pela capacidade de resolução da sonda de medição e pelo software que tem incorporado no console do ATG. O que acontece? Uma régua manual, ela tem uma escala de centímetro em centímetro e usa, para conversão da medida obtida pela régua, uma tabela de arqueação teórica que foi elaborada considerando as dimensões nominais do tanque de armazenamento, sem considerar as dimensões exatas desse tanque, não considera detalhes da instalação, tais como a inclinação do tanque, não considera o volume real de combustível e que varia conforme a variação de temperatura. O ATG obtém automaticamente os dados para a gestão sem interferência humana, sem erros e sem edição. Consequentemente, muito mais eficiente a gestão do patrimônio do revendedor, porque você vai ter uma medição com muito mais precisão. Olha, um exemplo importante a gente colocar aqui. Imagina um determinado posto que tem algo próximo de 180 mil litros de combustível em estoque, ou seja, vamos dizer que ele tenha lá 6 tanques de 30 mil litros. Tá? Vamos trabalhar aí com o valor médio de combustível de R$ 5,00 o litro, entre etanol, diesel e gasolina. Vamos dizer que seja 5 mil. Ou seja, o que ele tem de estoque? Ele tem algo como R$ 900 mil, quase R$1 milhão de estoque. A variação a menor no fechamento de estoque, considerando apenas 1%
do volume de estoque, resulta em R$ 9.000 em um único mês. Ou seja, nenhum sistema de controle e gestão usando dados obtidos através de uma base que tem uma margem de erro muito grande consegue uma precisão menor do que 1%. Então, ou seja, imagina uma perda de 1%, e que não é nada, tá? Você significa R$ 9.000 por mês para um revendedor desse porte, desse nível. Então, isso é que a gente entende que o sistema de medição automática, independente da questão da obrigatoriedade para a questão de saúde ocupacional do frentista, o sistema de medição automática é um sistema que permite uma gestão de estoque com muito mais precisão, com muito mais segurança para o revendedor. Uma dúvida que sempre levanta quando surge uma novidade no mercado, né? Qual é o custo disso? Dá muito trabalho? Não dá para instalar esse sistema? Como é que deve ser feito esse monitoramento ambiental? Como é que o revendedor lida mais com isso? Vamos lá. A questão da infraestrutura para instalação tanto do ATG quanto do SMDV, tá? Deve ser através de conduítes independentes de alimentação elétrica, ou seja, no mesmo conduíte não pode passar uma alimentação elétrica, que interliga o ponto da sonda, que está lá normalmente na tampa da boca de visita do tanque, tá? De cada compartimento, até o console do ATG. E interliga os sensores que estão de monitoramento, que estão colocados dentro lá das câmeras de contenção, quer seja SAMP de tanque, SAMP de bomba e tal, certo? Até no mesmo console. E com isso facilita a questão da instalação. Vale colocar uma questão aqui importante, que é o seguinte, colocando em números, pensa o seguinte, um posto, tá, que tem uma venda média mensal de 500 mil litros. E vamos dizer que ele receba combustível ao longo de um mês, tá? Serão necessários que ele tenha algo como 16,6 entregas. Ele teria 16,6 entrega de combustível se ele tivesse um caminhão de 30 mil litros. Tá? Se você tiver uma situação em que tem uma falha nesse controle e você perde, de novo, como no exemplo anterior que eu coloquei, 1% em cada entrega, e que não é possível você controlar isso numa medição manual, tá? Resulta em 300 litros, ou seja, R$ 15 mil por mês. Então, a infraestrutura aqui, ela é um componente do custo, você tem o componente do próprio console, que pode ter ATG e SMDV, você tem a sonda e você tem o sistema de sensor. O custo disso vai depender exatamente da própria infraestrutura, do porte do posto e daí por diante. Mas dá para ter uma ideia, tá? Se você perder 1% na entrega, tá? Em cada entrega, você perde R$ 15 mil por mês, considerando que o valor médio do combustível seria R$ 5 por litro. Quer dizer, ou seja, vale o investimento, né? Sem dúvida o investimento nenhuma. se paga muito rapidamente, o revendedor tem que ter isso em mente. Então, ou seja, não vamos tratar aqui da questão da obrigatoriedade de se colocar isso. Vamos tratar como um investimento inteligente a ser feito pelo revendedor, tá? Pensando no patrimônio que ele tem. Certo. E como é que funciona? O que é a reconciliação e qual é a melhor maneira de operacionalizá-la? Isso, vamos lá. O que acontece? A questão da reconciliação é um recurso adicional que depende do modelo do ATG. Tá? O que acontece? Você tem uma interligação eletrônica entre bomba de abastecimento, tá? E através do software embarcado no ATG, é feito de uma forma automática a conciliação da movimentação mensal, considerando estoques iniciais, final, recebimento de combustível, abastecimento e leva em consideração aquele 0,6% de variação conforme previsto pela ANP e por normas que são aplicáveis ao sistema de armazenamento. Então, a reconciliação é um recurso adicional em que o ATG permite que seja feito isso. Certo. Como é que o posto ele pode controlar esse estoque, esse retorno do combustível, até como você falou, né, toda essa questão da economia que ele faz, principalmente considerando que a bomba usando uma régua manual e um sistema automático. Quer dizer, essa comparação, você já falou um pouco sobre essa questão do custo, quanto ele ganha, quer dizer,
no geral, você pode dizer hoje que isso melhora muito a eficácia, a eficiência e até o ganho do revendedor, principalmente em épocas de margens tão curtas, né? Sim, com certeza. Vamos separar as coisas. Vamos colocar o seguinte. Para você controlar, vamos dizer, a questão do controle de estoque, considerando o retorno do combustível no procedimento de aferição de bomba, ou seja, é um procedimento frequente e constante que existe no posto, tá? Se você não tem um sistema automático de medição, tá? Você vai depender não só da eficiência, mas também da questão exatamente de que o frentista vai controlar essa aferição. Porque na prática, o que acontece? Você tem lá, colocando 20 litros numa medida aferidora, que é o padrão do Inmetro, tá? E você tem que confiar que esse volume de 20 litros retornou para o tanque. Tá? Num sistema de medição por régua, você nunca vai identificar isso, porque vai depender do quê? De que alguém tenha medido antes de tirar os 20 litros e vai medir depois. Numa régua você não pega 20 litros. Só para ter uma ideia, eu vou usar um exemplo aqui que eu gosto de colocar. Você pega um tanque de 30 mil litros, tá? Ele tem lá 2,54 metros de diâmetro, ou seja, vamos falar 254 centímetros de diâmetro. A régua, ela tem uma variação de 1%, de uma medida para outra medida. Você pega na parte central do tanque, esse 1 centímetro da régua significa 158 litros. Então, ou seja, como é que você vai controlar saída ou entrada de 20 se a tua medida já permite um erro de 158? Então, ou seja, é completamente impossível você pensar que você vai controlar isso. E mais, você teria que ter alguém, tá, que medisse antes e depois, alguém que estivesse ali monitorando que esses 20 litros voltaram para dentro do tanque. No sistema de medição automática, tá, não só a questão da precisão, mas ele tem recurso através do software para identificar exatamente essa aferição. Ou seja, você vai fazer a aferição, você vai usar um sistema de controle dizendo: eu estou tirando 20 litros para fazer a aferição. E aí, quando volta os 20 litros, além da sonda ter capacidade de identificar que voltou esses 20 litros lá dentro, você tem isso no controle do próprio sistema, no próprio sistema de gestão, de gerenciamento do teu estoque. Então, essa é a coisa. Eu queria te perguntar, você acha que os postos eles estão preparados? Todo mundo se adequou para isso tudo? O mercado tem como ofertar material para isso? Como é que você faz essa avaliação? Não, lamentavelmente, vamos dizer, uma grande parte dos postos não se preparou para isso. Tá? O brasileiro tem uma péssima maneira de agir, de coisa, aquela coisa, é brasileiro, é assim mesmo, tá? Que é deixar tudo para a última hora. O que houve foi o seguinte: o Ministério do Trabalho soltou essa portaria, como eu falei lá em 2016. Naquela oportunidade, o que o Ministério do Trabalho colocou? De que os postos que já tivessem instalados, estivessem funcionando, tá, deveriam instalar o ATG. E estabeleceu uma condicionante, uma regra, que ele chamou de condição técnica, viabilidade técnica. E o que é a viabilidade técnica? É o tanque estar preparado com boca de visita e uma série de condições para ser instalado. Mas disse exatamente também a mesma coisa. O posto que não tiver viabilidade técnica, isso lá em 2016, tá, deverá fazê-lo, ou seja, deverá obter essa viabilidade técnica quando da renovação da LO. O que acontece? De 2016 para cá, todo posto deve ter passado pelo processo de renovação de LO. O prazo normalmente são 5 anos. Então, consequentemente, é de se esperar, tá, que todo posto tenha feito o processo de adequação da viabilidade técnica para a instalação do ATG. Mas nós temos informações de que grande parte dos postos não tem o ATG. Tá? E como é que vai ficar tá preparada isso para atender. A indústria está preparada para atender. O grande problema agora é a questão da infraestrutura, da condição de instalação para instalar isso. Quanto tempo leva para instalar um ATG? Na realidade,
vai depender muito em cima da questão da infraestrutura. Mas vamos considerar um posto que já possui uma infraestrutura para interligação de sondas, tá? E sensores de monitoramento, porque você vai colocar, minha sugestão sempre é colocar um console que já agregue ATG e SMDV, a medição e o sistema de monitoramento. Então nós entendemos o seguinte, que de 2 a 5 dias, dependendo da quantidade de tanque, bomba e filtro, é um tempo mais do que suficiente para instalar. De 2 a 5 dias, você instala qualquer sistema, tá? Por maior que seja o posto e tal, não tem problema nenhum, desde que você já tenha uma infraestrutura preparada para isso. Podemos ter, então, uma corrida no mercado? Já está acontecendo uma corrida, tá? Eu recebi mesmo esses dias um telefonema de um pessoal me fazendo a seguinte questão. Laércio, pô, eu estou vendo aqui, já estou comprando meu sistema. Eu falei, só agora? Ele falou, deixamos para a última hora. Ele falou, pô, você acha o seguinte, se eu comprar, faço lá a compra, tá? Solicito a entrega do ATG, ou eu faço a compra, peço para emitir a nota fiscal, tá? E para entrega futura, considerando a condição de instalação, porque eu tenho que preparar meu posto ainda para ser instalado. Pô, essa nota fiscal, eu posso levar para o Ministério do Trabalho e mostrar que eu já estou... Eu falei, olha, eu acho que se você tiver um fiscal com bom senso, ele vai aceitar isso. O máximo que ele vai fazer é te dar uma notificação de uma advertência, mas não vai te multar. É minha opinião, eu, se fosse fiscal, agiria dessa forma. Porque, na verdade, é o seguinte, o Ministério do Trabalho, tá, colocou o prazo final, setembro agora, tá, mas não estabeleceu um faseamento, um cronograma, um programa de implementação. Então, ele pode mostrar o seguinte, ó, eu estou hoje, dia 28 de agosto, tá, a data de hoje, comprei, tá aqui, paguei, o fornecedor já me faturou, tá? Só que eu não tenho como instalar, porque não tem mão de obra agora especializada, adequada, certificada para fazer a instalação do tempo hábil. Então vai demorar mais X dias, X semanas, tá? Bom, mas eu já comprei, tá aqui. Então caberia um bom senso por parte do fiscal em não autuar. Dá uma notificação, estabelece, então tá, eu volto daqui a X dias. Você me falou que em X dias mais tantas semanas você vai ter isso. Então eu volto daqui a pouco e vou checar realmente se você já instalou, tá? Mas não vou te multar, eu vou te simplesmente notificar, vou te dar uma advertência, alguma coisa nesse sentido e tal, ou simplesmente notifico dizendo o seguinte, ó, você tem que ter instalado. E pronto, eu agiria dessa forma e eu mostraria uma boa vontade e que eu estou respeitando a legislação, fazendo a aquisição do sistema dentro do prazo legal. Mas isso vai depender de cada fiscal, né? Vai depender, por quê? Porque a legislação estabeleceu um prazo. Na verdade, se você pegar essa portaria que eu falei, que foi publicada lá em 2016, naquela portaria ela diz o seguinte, ó, os postos já em funcionamento terão 84 meses para instalar e implementar o sistema de medição. Esses 84 meses terminam agora em setembro. E disse o seguinte, os postos novos construídos daqui a 6 meses, a partir de 6 meses, ou seja, ele estabeleceu exatamente esse prazo, já devem ser instalados com a implementação do sistema de medição automática. Então, ou seja, todos os postos que foram construídos a partir de março de 2017, tá, com certeza tem que ter o sistema. Esse vai estar numa situação totalmente irregular se chegar à fiscalização e não tiver o ATG. Ok, então, Laércio, muito obrigada. Eu acho que foi bem esclarecedor. Espero que os donos de postos consigam cumprir o prazo e evitem esse problema, até porque, como você mesmo mencionou, tem muitas vantagens a adoção desse sistema, né? Não só do ponto de vista econômico-financeiro, mas também de se resguardar em relação à saúde de um funcionário. A gente sabe que também essas questões de saúde são bastante complicadas e trazem muito prejuízo também para o dono do posto. Então, eu acho que é um conjunto que pode ser bastante positivo e espero que todo mundo consiga se adequar dentro do prazo necessário, né? Perfeito, assim esperamos também, certo? Ficamos à disposição de vocês, tá? Esclarecimentos para o mercado, isso é muito importante. Acho que informação é o que realmente nos orienta a fazer a coisa de forma correta, tá? E para isso estamos aqui. Agradeço muito e como é o nosso slogan aqui na Petros, informação é nosso combustível
Então, nós precisamos sempre de vocês. Quero agradecer muito. Esse foi o podcast da revista Petros, com Laércio Lopes, que é consultor da BIEPS, do Grupo de Gestão de Estoques da TG e SMDV. E muito obrigado pela aula. É um prazer sempre ter você aqui conosco. E tendo novidades, estamos à disposição. Obrigado. Agradeço. E quem quiser continuar acompanhando os podcasts da revista Petros, nós estamos no Spotify, também no nosso site, no portal revistapetros.com.br, e contamos com todos vocês. Um abraço a todos e até a próxima.